Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é 23 de agosto de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, nós vamos falar de um assunto que virou polêmica e que a esquerda e a mídia, ela tocou fogo na história, e tem um trocadilho nisso aqui, viu? Tocou fogo na história, mas diante as últimas revelações ficaram caladas, não contam para você o que acontece. E nós estamos falando da guerra que o Bolsonaro travou em defender a nossa Amazônia. Aí você vai falar, opa, pera aí, tá errado eu assistir no jornal dizendo que o Bolsonaro tá derrubando a Amazônia, que o Bolsonaro tá mandando tocar fogo na Amazônia. Tem uma coisinha que vocês não sabem nessa história toda. E nós vamos descobrir agora. Se inscreve aí, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, vem comigo aqui, ó. Vamos lá? Olha só essa. O golpe dos globalistas. Elite mundial se une para impor sua vontade ao povo brasileiro. É isso que você está ouvindo. França, Alemanha, Nicarágua e outros países, inclusive a ONU, já estão se organizando para, entre aspas, invadirem e tomarem conta da Amazônia. Vocês não sabem. Vamos à matéria. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui. A elite mundial nunca aceitou o fato de que o povo a abandonou para votar em líderes com quem se identificava. A eleição de Trump em 2016 e Bolsonaro em 2018, entre outros populistas, representou um baque nas emoções e um atraso nos planos dos globalistas em expandir seu poder pelo mundo. No entanto, eles ainda têm muito poder e, através de seus lacaios na grande mídia, estão sempre à procura do próximo assunto para atacar seus inimigos. Então, é o que eu me falo para vocês, sempre procurando alguma coisa. E agora encontraram as queimadas na Amazônia. Eu sempre falo para vocês, eles vêm trabalhando o quê? Com focos. E agora, o foco é a Amazônia. Vamos lá. E daí se utilizam fotos antigas ou até mesmo falsas. E daí se os dados mostram se a medição atual está abaixo da média de queimadas dos últimos 15 anos. Pouco importa. E daí se nos governos de esquerda a situação estava muito pior. Quem quer saber disso? Quando o assunto é derrubar o inimigo, a esquerda deixa a verdade em segundo plano. Para isso, contam com um exército de incautos, embusteiros e celebridades loucas para dar a lição de moral aos mortais sobre como precisamos preservar a natureza. A quantidade de informações falsas espalhadas sobre o assunto só se compara em magnitude à idiotice das soluções apresentadas pelos ambientalistas de Facebook. Passeatas. Cadê? Onde foi que eu parei aqui? Passeatas. Sério? A menos que estejam marchando com um balde de água em direção às queimadas, fazer passeata só serve para massagear o ego de quem quer exibir sua consciência social. O presidente socialista francês Emmanuel Macron aproveitou no momento para tentar tirar a atenção dos fracassos de seu governo e de sua aprovação esdrúxula entre seu próprio povo. Utilizou uma foto, preste atenção, falsa, chamou a Amazônia de nossa e ainda propôs discutir a emergência, sem a presença do Brasil. Querem passar por cima da soberania do povo brasileiro e decidir entre si o que fazer. Os globalistas enxergam a floresta amazônica como propriedade deles, não dos brasileiros. Outros líderes socialistas devem seguir Macri e pressionar para uma atuação internacional na Amazônia, baseada e apoiada por mentiras contadas pela nossa própria imprensa. A esquerda brasileira, que vive reclamando que o Bolsonaro quer vender o Brasil, não deu um pio sobre a ameaça internacional, o que prova que é uma atuação conjunta da elite globalista mundial. Toda a esquerda saiu ganhando com essa farsa. A mídia ganhou um assunto forte para bater no Bolsonaro. Celebridades podem nos educar sobre a importância de preservar enquanto passeiam em seus jatinhos. E líderes como Meca tiram a atenção dos seus fracassos internos.
Trabalhadores franceses prometeram grandes protestos para os próximos dias, ao combater uma ameaça imaginária. Não, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui. Bolsonaro, você foi eleito para isso. Coloque os patifes para correr. Gente, eu venho falando para vocês que a esquerda, junto com a imprensa, estão batendo no presidente de todos os lados para tentar derrubá-lo. Eu venho falando para vocês que eles vêm pegando foco daqui, arrumando uma... Eu fiz ontem, é a terceira ou a quarta vez que eu faço a linha do tempo entre quando o Bolsonaro resolveu, né? Na verdade, quando o povo começou a gritar Bolsonaro nas ruas para presidente, ainda antes, ainda quando deputado, ainda quando ele não tinha ainda nem falado que seria futuramente presidente, ou se lançar candidato, o povo nas ruas pediu. Aí eu fiz uma linha do tempo do o que vem acontecendo na vida do presidente, do Bolsonaro, de lá até aqui. Desde a questão dos processos, o momento que veio o processo da Maria do Rosário, né? O processo de racismo, quando os próprios negros foram contra, né? Os próprios lá do pessoal lá dos zumbis, que se lá o nome que dá pra eles, lá dos Palmares, lá, os quilombolas, quando os próprios quilombolas foram contra a ação do processo, mesmo assim, botaram o processo pra frente, enfim, e por aí vai. E aí eu trouxe a facada, fiz uma comparação com a questão do que aconteceu com o Celso Daniel, com o Eduardo Campos, que foi concorrente de Dilma, só que no caso deles houve, né, conseguiram o que queriam, no caso do Bolsonaro não conseguiu, e aí eu fui fazer uma linhagem, fui trazer, e terminei justamente nisso aqui. Nisso aqui. Uma tentativa da esquerda, mais uma, de derrubar o governo. E para isso, eles não estão nem aí se vão entregar o país para quem quer que seja. Onde é que já se viu? A França, a Alemanha e outros países quererem ditar as regras do que a gente faz com a nossa Amazônia ou não? Para vocês terem uma ideia, está se cogitando aí uma reunião para se ver o que vai fazer na Amazônia sem a presença do Brasil. Eles querem ditar as regras aqui dentro. Pegaram fotos falsas, pegaram dados do governo Lula e Dilma para poder justificar a queimada que, segundo eles, está acontecendo. Os dados que hoje, os dados reais da Amazônia hoje, mostram que a queimada hoje no Brasil, na Amazônia, é menor do que nos últimos 15 anos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem estava no governo nos últimos 15 anos? Quem eram os líderes que estavam no poder nos últimos 15 anos? Segundo os dados reais, a queimada no Brasil hoje é menor do que naquele tempo. Aí o que a gente vê? É uma mídia mudando os fatos. É um presidente francês, que vocês sabem muito bem, quem é que acompanhou aí a greve dos coletes amarelos, que deu morte, que deu briga, que polícia e um monte de coisa lá, vocês lembram disso? Vocês estão lembrados disso? Até pouco tempo atrás, Macri quase foi excomungado do partido, do poder. A França viveu uma crise que não teve tamanho. Aí o cara vem querer meter o dedo aqui no Brasil? O que muita gente não está prestando atenção, e eu tenho visto muita gente deixando se levar pela mídia, é o seguinte, vamos voltar aqui a esse ponto. A mídia esquerdista joga a todo instante a questão de que Bolsonaro está entregando o Brasil para os Estados Unidos. Vou perguntar para vocês estão vendo os Estados Unidos se metendo aqui no negócio aqui? Vocês estão vendo os Estados Unidos querendo dar palpite aqui dentro em alguma coisa? Vocês estão vendo os Estados Unidos mandar fazer... Não, o que nós estamos vendo? Os aliados do governo comunista, petista, né? Porque deram um investimento para o Brasil. Não, nós estávamos dando fundo da preservação da Amazônia. Vamos dar o fundo em outro lugar, aqui não. O que eles estavam fazendo aqui no Brasil era investindo para quando eles ficarem sem os minerais deles, eles vinham aqui comprar e levar a preço de banana. O que o presidente Bolsonaro falou? Aqui dentro não, cara pálida. Podem pegar o dinheiro de vocês e invistam aí no país de vocês. Nós aqui damos conta do que é nosso.
Um dos generais já mandou um recadinho. O nosso exército está a postos e atento ao que está acontecendo na Amazônia. A ONU já se meteu nessa história. Eu nunca vi uma ONU para se meter em tudo que é coisa. E o que eu acho mais engraçado da ONU é que o nome é assim, ó. ONU, Organizações das Nações Unidas, não é isso? Agora lá você tem países como, tá lá, Israel, a Palestina é um apunhado de países lá, né? Tem lá os árabes, aí você tem lá a Síria, você tem lá o Irã envolvido, você tem lá a Rússia, você tem lá um monte de país, e o detalhe, todos eles o cacete comendo. Mas não é a Organização das Nações Unidas? Eu quero entender a lógica. Organizações das Nações Unidas, mas é um de lá, outro de cá, pá, a bala comendo. Eu acho que eles estão unidos pela guerra, só pode, né? Devia ser Organizações das Nações Unidas, devia ser assim, ONPG, Organização das Nações Unidas pela Guerra. Porque todo lugar onde esses caras estão metendo o dedo tem um conflito, tem uma briga, tem um nó danado. É a Síria com os godos no negócio lá do Irã, é o Irã querendo fazer arma química, é Israel mais a Jordânia, e os caras, não acaba essa briga nunca, é os Estados Unidos com a Rússia, um querendo ser mais potente que o outro. Eu fico me perguntando, pra que serve essa... Parece que esses caras vivem o seguinte, ó, a gente finge que vamos buscar a paz, mas vamos jogar álcool nesse negócio aí, que é pra nós, senão, se tiver paz, nós perdemos o emprego. Aí agora querem se meter aqui no Brasil. Vamos se meter pra lá, rapaz, aqui no Brasil não. Nós votamos no presidente Bolsonaro pra ele enxotar esse povo daqui. Aí o que está acontecendo? Tem muito brasileiro que votou em Bolsonaro e está acreditando na mídia. O que eles não perceberam, o Bolsonaro falou, alguém comentou um negócio aqui, e eu me lembrei da fala do Bolsonaro. Bolsonaro disse o seguinte, não vai ser fácil botar essa corda para correr daqui não. E não está sendo fácil não. Tanto não está sendo fácil que os caras estão apelando de todo lado. São mensagens vazadas mentirosas. Cadê as provas até agora? O The Intercept até agora não apresentou nada. Os caras querem soltar Lula, dizem que tem a prova para soltar Lula, dizem que as mensagens mostram que Lula foi preso injustamente, mas não entregam o material para poder provar, o material probatório que vai dar certeza. Cadê esse material? Que não foi que enfiar? Não me digam enfiar, não, pelo amor de Deus. Não me digam, não quero nem saber. Fique para lá, enfiado para lá, não quero nem saber. Até agora não apresentaram nada. Agora vem essa agora dos países vizinhos querendo mandar no Brasil. Ó, gente, pelo amor de Deus. Bolsonaro tá mais que certo mesmo, tem que mandar nessa bagaça ele mesmo, sabe? Eu sou a favor do Bolsonaro botar quente nisso tudo. A gente votou nele pra ele limpar essa corja. Ele tá querendo mudar lá o negócio da receita lá, aparelhamento em tudo quanto é lugar. Tá todo mundo querendo meter o bedelho. Na PF, porque o Bolsonaro não pode fazer isso. Cara, nós votamos no homem pra isso. Limpa tudo, zera tudo, tira todo mundo. O presidente tem que tirar todo mundo e colocar gente nova. Porque se não acontece que nem acontece no STF, se não acontece que nem acontece com alguns juízes que estão dando uma de presidente, dando canetada doida, torta à direita. O presidente faz uma coisa, vem o juiz e fala, não é pra fazer isso não. Pô, vai pro inferno. Tinha linguiça, meu irmão? Agora, não basta o problema aqui dentro, aí vem os caras de fora querer mandar aqui. E com o apoio da nossa imprensa ainda, essa imprensa sem vergonha, publicando um monte de mentira, um monte de coisa aí errada, colocando dados do governo Lula e Dilma como se fossem do governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, meu filho, vai encher, vai. Cara, o Brasil deixou de ser otário faz muito tempo, ó. Faz muito tempo. Agora, tem gente que tá indo na onda. Tem gente que não tá percebendo o esquema que a esquerda tá montando para poder criar uma imagem ruim do presidente. Já inventaram uma aliança com o Toffoli. Já inventaram uma briga entre o Moro e o Bolsonaro. Agora, quando você vai ver na real, você não encontra isso. Quando você vai no processo do Flávio Bolsonaro e vai ver o que foi que ele pediu ao Toffoli, você vê que tem uma diferença muito grande entre o que ele pede e o que o Toffoli dá. Ele pede explicações por algo que o próprio Ministério Público reconheceu. O próprio Ministério Público, ele pede explicações sobre aquilo e o Toffoli vai lá e dá uma canetada favorecendo todo mundo, a bandidagem toda. E aí surge a história, porque há um pacto ali. Aí vem o Neumann, né, ainda faz um deboche.
eu olho pra ele e falo, meu Deus do céu, tem comentários que eu até respeito, mas tem hora que eu olho assim, eu vejo um sensacionalismo claro do cara ali. Ele enxerga. O problema é que esses caras gostam de visualizações, querem ganhar dinheiro. E para eles precisam ter uma polêmica, que se dane a verdade. A polêmica é o que mexe com o negócio. Tá gente aí falando, eita, Bolsonaro tá acabando com a Amazônia. Dias atrás aí, estavam aí os petistas falando que Bolsonaro, culpa do Bolsonaro a morte do índio lá. Descobriu-se que o cara não foi morto. Você viu um petista? Você viu a Gleisi Hoffmann vindo aqui pedir desculpa? Não, eu falei do Bolsonaro errado, eu acusei ele. Não, gente. Ou pelo menos dizendo, gente, o índio lá não morreu atacado, não. A perícia foi lá e não descobriu a agressão da morte que foi dada a ele. O que eu acho engraçado é isso. Os índios, há poucos dias atrás, estavam lá no Bolsonaro, pressionando o Bolsonaro para o Bolsonaro dar um jeito naquelas ONGs, porque as ONGs estavam multando eles e não estavam deixando eles trabalharem. Mas aí você vê o PT, a esquerdalhada toda, dizendo, porque o Bolsonaro quer acabar com os índios, quer acabar com a terra dos índios, que o Bolsonaro não sei o quê, que o Bolsonaro quer acabar com as ONGs, ONGs estrangeiras vindo pro Brasil, querendo mandar aqui no nosso país. E o detalhe, gente, tudo ali, pertinho ali da Amazônia ali, onde tem o nosso nióbio. Por que eles não vão para o outro lado? Por que eles não vão? Vem aqui pro Nordeste aqui, pô, que não tem nada. Você vai prestar atenção que essas ONGs só se implantam em lugares onde tem muita riqueza para ser explorada. Dizem que o Bolsonaro quer entregar o Brasil para fora, mas foi o governo Lula e PT que trouxeram um monte de ONGs estrangeiros para dentro do país. Vai encher linguiça, rapaz. Agora tá esse negócio aí, estão querendo mandar na nossa Amazônia. O general já mandou um recadinho, venha pra cá, venha. Nosso exército tá de olho. Eu vi a matéria ontem, eu trazei, mas já tava muito tarde, já tava deitado, na hora que eu tava vendo o notebook. E me deu preguiça. Mas o general mandou um recadinho, o exército tá de olho. Tá de olho, nós estamos de olho na Amazônia. Bota um francês a perna aqui pra ver o que vai acontecer. Bota um francês o zóio aqui no que é nosso pra ver o que... A Alemanha suspendeu o fundo, né? A Nicarágua suspendeu o fundo. Já falei pra vocês em outro vídeo aqui. Esses caras consomem carvão para energia. Eu acho engraçado. Estão lutando tanto pela preservação e estão consumindo carvão no país deles. Mas não querem que a gente mexa no nosso. Fala sério, né? A Nicarágua, a campeã em matar baleias. E vem querer conversar aqui no Brasil porque a gente tem... Vocês sabem qual? O Enéas falou uma coisa e é a mais pura verdade. Os países estrangeiros não estão de olho no bem da Amazônia. Não. Os países estrangeiros estão de olho nos bens da Amazônia. Minérios, nióbio. Nós hoje temos a maior fonte de nióbio do mundo. Isso significa que nós podemos vender isso aqui num preço competitivo e trazer lucro para o Brasil. Mas o que eles querem? Eles querem investir na Amazônia, mandar dinheiro para tal de um fundo da Amazônia, para depois pegarem esse nióbio nosso a preço de banana e enriquecerem, como outros países estavam fazendo no governo Lula e Dilma aí. Você pega a Cuba, por exemplo, estava vivendo muito bem, obrigado, enquanto Lula e Dilma estavam no poder. Foi Bolsonaro entrar, Cuba já está mudando até o regime deles, que já estão começando a fazer uma transição para o presidencialismo, coisa que eles não admitiam. Já estão começando a fazer, por quê? Porque acabou a mamata. Acabou a mamata, a molezinha. Venezuela entrou em crise, porque acabou a mamadinha brasileira. Fechamos um acordo com a União Europeia de mais de 20 anos que estava travado aí, porque nunca interessou. Nunca interessou. O Macri esses dias veio com a história aí que não fazia negócio, né? Depois estava aí, correndo atrás do Brasil. Aí agora tá aproveitando esse ensejo da Amazônia aí, dessa mentiraiada toda, para esconder os problemas no país dele lá também, que estão tudo querendo pegar ele na base da porrada já. É um cara que não se elege mais, um dos piores do seu tempo ali. Aí vem querer meter o bedelho aqui no Brasil. Dá licença, rapaz. Você vê os caras querendo fazer reuniãozinha para resolver o problema da Amazônia sem a presença do Brasil. Como se a Amazônia fosse dele. O Macri chegou a dizer: a Amazônia é nossa. Aqui, farroupilha, que a Amazônia é só, a Amazônia é do Brasil. O que está dentro do nosso território é nosso.
E Bolsonaro está garantindo isso. Bolsonaro está garantindo isso. E a bronca deles é essa. É que o presidente Bolsonaro não tem se vendido por fundos de dinheiro disso, por fundinho daquilo, por fundinho daquilo outro, por tutuzinho daquilo, não. Ele usar o governo petistas. Que chegaram aqui, pegaram tudo que era nosso e começou a distribuir com os comunistas por aqui ao redor. Bacana? 500 bilhões do BNDES, ó, vazaram para fora do país. Vamos ver quando esse dinheiro? Talvez nunca. Aí vem com papo, não, porque a base de Alcântara, o Brasil, o Bolsonaro está dando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão pagando 150 milhões por ano para poder usar aquilo ali. Não é de graça, não. Sem contar que está trazendo, dentro do contrato, está determinado, toda a tecnologia que vai ser desenvolvida ali é para ser também de conhecimento brasileiro. Outro ponto que ninguém fala para vocês da base de Alcântara. Quem continua tendo autoridade lá dentro são os brasileiros, não é os americanos. E outro ponto interessante, um americano que vem lá não pode estar dentro da base sozinho sem ter brasileiros lá. Todos têm que ter acompanhamento do Brasil. Agora, você fazer negócio com países e no dia que você mexe com o que é seu, o país vem aqui meter o dedo e dizer que não pode, isso é entregar. Que é o que o governo Lula e Dilma fizeram com a nossa Amazônia. Houve um tempo lá, que o povo não lembra, Lula queria privatizar a Amazônia. Vocês não lembram disso, não? Será que apagou da memória de vocês? Lula queria privatizar a Amazônia por 30 ou 50 anos. Mas aí apareceu o negócio de um fundo, é mais rendável, continua lá o recurso, na hora que nós acabar, nós pega. E os brasileiros ficam chupando o dedo. Eu votei no Bolsonaro para fazer uma limpeza nessa porcaria. E ele tá fazendo. Quando eu vejo ele falando, eu quero tirar fulano, eu quero tirar ciclano, eu quero tirar Beltrano. Aí vem a mídia, porque Bolsonaro, porque o cara não sei o quê, porque o cara tá querendo tirar, porque ele não pode fazer, tá sendo autoritário. Ei, ele foi votado, foi justamente para isso, para limpar essa corja toda, tirar. Por meio ele pode zerar a Receita Federal. Pega tudo que é petista, tira tudo, tira tudo. Põe gente lá que quer trabalhar. Foi para isso que eu votei nele. Canal Brasil Notícias. Fui.